E agora, para finalizar a parte 5, confiança, essa faixa 5.4. Pinte sua bicicleta. O poeta, escritor e crítico australiano Clive James tem uma história perfeita sobre como certa vez, durante um período particularmente ruim de seca criativa, foi levado a escrever novamente. Após um enorme fracasso, uma peça escrita para os palcos londrinos, que não só foi massacrada pela crítica, como também arruinou financeiramente sua família e lhe custou vários amigos queridos, James se afundou em um pântano de depressão e vergonha. Depois que a peça saiu de cartaz, não fazia nada além de ficar sentado no sofá, olhando para a parede, envergonhado e humilhado, enquanto a esposa se virava para segurar as pontas e cuidar da família. Ele não conseguia imaginar como encontraria coragem para voltar a escrever. Após um longo período de depressão, contudo, as filhas pequenas de James finalmente interromperam seu processo de luto com um pedido trivial. Perguntaram ao pai se ele poderia fazer alguma coisa para deixar suas bicicletas de segunda mão um pouco mais bonitas. Cumprindo seu dever de pai, ainda que não estivesse muito contente, James atendeu ao pedido. Esforçou-se a deixar o sofá e deu início ao projeto. Primeiro pintou cuidadosamente as bicicletas de vermelho vivo. Depois cobriu o raio das rodas de prateado e pôs listras enviesadas nos suportes dos bancos. Mas não parou por aí. Quando a tinta secou, começou a espalhar centenas de minúsculas estrelinhas prateadas e douradas pelas bicicletas, formando um campo de constelações primorosamente detalhadas. As meninas foram ficando impacientes para que ele terminasse, mas James se deu conta de que simplesmente não conseguia parar de pintar estrelas. Estrelas de 4 pontas, de 6 pontas e as raríssimas estrelas de 8 pontas com pontinhos em volta. Era um trabalho incrivelmente gratificante. Quando por fim terminou, as filhas saíram pedalando suas novas bicicletas mágicas, encantadas com o resultado, enquanto aquele grande homem ficou lá sentado, se perguntando o que diabos faria em seguida. No dia seguinte, as filhas trouxeram para casa outra garotinha da vizinhança, que perguntou ao Sr. James se ele poderia pintar estrelas na bicicleta dela também. Ele topou, confiou no pedido, seguiu a pista. Quando terminou, outra criança apareceu, depois outra e mais outra. Logo havia uma fila de crianças, todas esperando para que suas humildes bicicletas fossem transformadas em obra de arte estelares. E foi assim que um dos mais importantes escritores de sua geração passou várias semanas sentado na entrada da garagem, pintando milhares e milhares de minúsculas estrelinhas nas bicicletas de todas as crianças da vizinhança. E ao fazer isso, foi lentamente descobrindo algo. Percebeu que o fracasso tem uma função. Ele faz com que você se pergunte se realmente quer seguir produzindo. Para sua surpresa, James percebeu que a resposta era sim. Realmente queria continuar produzindo. Naquele momento, tudo o que queria produzir eram belas estrelinhas em bicicletas de crianças. Mas enquanto fazia isso, algo cicatrizava dentro de si. Algo estava voltando à vida, pois quando a última bicicleta foi redecorada e todas as estrelas em seu cosmos pessoal foram diligentemente pintadas de volta em seu lugar, Clive James, por fim, teve o seguinte pensamento: escreverei sobre isso um dia. E naquele momento estava livre. O fracasso partira, o Criador retornara. Ao fazer outra coisa, e ao fazê-la de todo o coração, encontrara o caminho de volta do inferno da inércia e em direção à grande magia. Confiança inabalável. O ato final de confiança criativa, e às vezes o mais difícil, é expor seu trabalho ao mundo depois de tê-lo concluído. A confiança de que estou falando aqui é a mais inabalável de todas.
Não é uma confiança que afirma: tenho certeza de que serei um sucesso, pois aí não se trata de confiança inabalável. Essa é uma confiança inocente, e o que eu estou lhe pedindo é que ponha de lado a inocência por um instante e abrace algo bem mais estimulante e muito mais poderoso. Como eu disse antes, e como todos sabemos, no fundo, não há garantia de sucesso nas áreas criativas. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Nem agora, nem nunca. Você vai expor seu trabalho mesmo assim? Conversei recentemente com uma mulher que me disse: estou quase pronta para começar a escrever meu livro, mas estou tendo dificuldades para confiar em que o universo me trará o resultado que quero. Bem, o que eu poderia lhe responder? Detesto ser estraga-prazeres, mas o universo pode não trazer o resultado que ela quer. Sem dúvida, o universo lhe trará alguma espécie de resultado. Os mais espiritualizados diriam até que o universo provavelmente lhe trará o resultado de que ela precisa, embora esse talvez não seja o resultado que ela quer. A confiança inabalável requer que você exponha seu trabalho, ainda assim, pois ela sabe que o resultado não importa. O resultado não pode importar. A confiança inabalável pede que você se mantenha firme, acreditando sempre na seguinte verdade: você é digno, qualquer que seja o resultado. Continuará fazendo seu trabalho, qualquer que seja o resultado. Continuará compartilhando seu trabalho, qualquer que seja o resultado. Você nasceu para criar, qualquer que seja o resultado. Nunca deixará de confiar no processo criativo, mesmo quando não entender o resultado. Há uma pergunta famosa que aparece em quase todos os livros de autoajuda já escritos. O que você faria se soubesse que não pode fracassar? Mas sempre enxerguei as coisas de outra maneira. Acho que a pergunta mais corajosa de todas é essa. O que você faria mesmo que soubesse que é bem possível que venha a fracassar? O que você ama tanto fazer que as palavras fracasso e sucesso essencialmente se tornam irrelevantes? O que você ama até mais do que seu próprio ego? Quão inabalável é a sua confiança nesse amor? Você pode contestar essa ideia de confiança inabalável. Pode se opor a ela. Pode querer socá-la e chutá-la. Pode exigir saber dela por que eu deveria me dar o trabalho de produzir alguma coisa quando é possível que não consiga nenhum resultado. A resposta normalmente virá com um travesso sorriso de malandro. Porque é divertido, não é? De qualquer forma, o que mais você fará com seu tempo aqui na Terra? Não produzir nada? Não fazer coisas interessantes? Não seguir o seu amor e sua curiosidade? Afinal de contas, sempre existe essa possibilidade. Você tem livre-arbítrio. Se a vida criativa se tornar difícil demais ou não for gratificante o suficiente para seu gosto, você pode parar quando quiser. Mas sejamos francos. É isso mesmo que você quer fazer? Ora, pense bem. E depois, o que acontece? Caminhe de cabeça erguida. Certa vez, 20 anos atrás, eu estava em uma festa conversando com um rapaz cujo nome não me recordo, ou talvez nunca me tenha sido dito. Às vezes acho que aquele homem entrou na minha vida com a finalidade única de me contar essa história que desde então me serve de inspiração. Era uma história sobre seu irmão mais novo, que estava tentando se tornar artista. O rapaz admirava profundamente os esforços do irmão e me contou uma anedota que ilustrava quão corajoso, criativo e confiante o irmão era. Para os fins dessa história, chamemos o irmão de Irmãozinho. Irmãozinho, aspirante a pintor, economizou todo o seu dinheiro e foi para a França para se cercar de beleza e inspiração. Gastava pouco em aluguel, pintava todos os dias, visitava museus, viajava para locais pitorescos, não se intimidava em falar com todo mundo que encontrava e mostrava seu trabalho a quem quer que quisesse admirá-lo. Certa tarde, em um café, Irmãozinho começou a conversar com um grupo de jovens elegantes que, como veio a descobrir depois, eram membros da alta aristocracia. Os charmosos jovens aristocratas simpatizaram com o irmãozinho
e o convidaram para uma festa naquele fim de semana, em um castelo no Vale do Loire. Prometeram a irmãozinho que aquela seria a festa mais fabulosa do ano. Lá estariam os ricos e famosos, além de vários membros da realeza europeia. E o melhor de tudo, seria um baile de máscaras, e ninguém economizaria nas fantasias. Seria imperdível. Prepare sua fantasia, disseram, e junte-se a nós. Animado, o irmãozinho trabalhou a semana inteira em uma fantasia que estava certo, seria um arraso. Percorreu Paris em busca de materiais e não poupou nos detalhes nem na audácia de sua criação. No dia da festa, alugou um carro e dirigiu até o castelo, que ficava a 3 horas de Paris. Trocou de roupa no carro e subiu a escadaria do castelo. Disse seu nome ao mordomo, que o encontrou na lista de convidados e o convidou educadamente a entrar. Irmãozinho entrou no salão de festas de cabeça erguida. Foi quando percebeu seu erro. Era de fato uma festa fantasia. Seus amigos não o haviam enganado, mas ele tinha perdido um detalhe na tradução. Era uma festa fantasia temática, e o tema era uma corte medieval. E o irmãozinho estava fantasiado de lagosta. À sua volta, as pessoas mais ricas e lindas da Europa, vestidas com adereços dourados, elaboradas roupas de época e adornadas com magníficas joias de família, esbanjavam elegância enquanto valsavam ao som de uma orquestra primorosa. Irmãozinho, por outro lado, vestia um colã vermelho, meia calça vermelha, sapatilhas de balé vermelhas e gigantescas garras de espuma vermelha. Sem falar em seu rosto, que também estava pintado de vermelho. Esta é a parte da história em que preciso explicar que Irmãozinho era bem magrelo. Tinha mais de 1,80 m de altura, e com as longas antenas que levava na cabeça, parecia ainda mais alto. Era também claro, o único americano no salão. Ficou parado no topo da escadaria por um momento longo e constrangedor. Quase saiu correndo de vergonha. Correr de vergonha parecia ser a resposta mais digna àquela situação. Mas não correu. De alguma maneira conseguiu encontrar forças para ficar. Afinal de contas, tinha chegado até ali. Dera um duro danado para fazer aquela fantasia e estava orgulhoso dela. Respirou fundo e caminhou até a pista de dança. Mais tarde, Irmãozinho contou que, sem a experiência de artista aspirante, não teria tido a coragem e a liberdade para ser tão vulnerável e absurdo. Algo na vida já o havia ensinado a simplesmente dar a cara a tapa. Aquela fantasia era o que ele havia feito, afinal de contas. Então era aquilo que estava trazendo para a festa. Era o melhor que tinha. Era tudo o que tinha. Então decidiu confiar em si mesmo, confiar em sua fantasia, confiar nas circunstâncias. Enquanto atravessava a multidão de aristocratas, um silêncio se abateu sobre a festa. As pessoas pararam de dançar. A orquestra parou de tocar. Os outros convidados se reuniram em torno de Irmãozinho. Finalmente, alguém lhe perguntou de que diabos ele estava fantasiado. Irmãozinho fez uma longa reverência e anunciou em tom solene: "Sou a lagosta da corte." E todos começaram a rir. Não foi um riso zombeteiro, mas sim alegre. Eles o amaram, amaram sua doçura, sua esquisitice, suas gigantescas garras vermelhas, sua bunda magrela naquela chamativa meia calça de lycra. Ele era o malandro entre eles e foi a alma da festa. Naquela noite, Irmãozinho acabou até dançando com a rainha da Bélgica. É assim que se faz, gente. Nunca criei nada na vida que não me fizesse sentir, em determinado ponto, como se fosse aquele cara que acabou de entrar em um baile elegante, vestindo uma fantasia de lagosta feita em casa. Mas você precisa entrar naquele salão assim mesmo, e de cabeça erguida. Você criou aquilo, então tem o direito de mostrá-lo.
Nunca peça desculpas. Nunca dê muitas explicações e nunca se envergonhe da sua criação. Você fez o melhor que pôde com o conhecimento e os materiais que tinha e no tempo que lhe foi disponibilizado. Você foi convidado e compareceu. Não há nada mais que possa fazer. Talvez você seja posto para fora, mas talvez não. Na verdade, é provável que não. O salão de festas normalmente é mais acolhedor e solidário do que você imagina. Alguém pode até achar que você é brilhante e incrível. Você pode até acabar dançando com um membro da realeza. Ou talvez acabe tendo que dançar sozinho no canto do castelo, sacudindo no ar suas enormes e desajeitadas garras de espuma vermelha. Tudo bem, às vezes é assim. O que você absolutamente não deve fazer é dar meia volta e ir embora. Caso contrário, perderá a festa. Isso seria uma pena, pois, acredite, não chegamos tão longe nem fizemos todo esse esforço só para perder a festa no último momento. É isso. Emocionante. Essa metáfora é bem interessante. E até o próximo áudio, que será, acredito eu, que será nosso áudio final. Na nossa próxima faixa, a gente termina e a gente dá início à parte 6, Divindade. Até já!